Essa semana tem sido uma semana muito angustiosa, desde sexta-feira. Foi um fim de semana pesado para o meu coração, para o seu, não sei o quanto, mas para o meu, muito pesado. Porque tudo aquilo que tem a ver com aquela região de Israel, da Palestina, do Oriente Médio, é coisa que me é muito, muito cara a vida inteira. Eu vivi no planeta Terra até hoje, estou aqui há quase 70 anos. E dentre as coisas importantes da minha vida estão todas aquelas que se vinculam a Israel e àquela região. Em primeiro lugar, porque eu sou um homem da Bíblia. Eu passei a minha vida estudando a Escritura, buscando entendê-la, discerni-la. Para que isso aconteça, eu passei a vida também estudando a história de Israel e dos povos à volta. Depois a minha mente ficou mais dilatada, eu quis entender o mundo à volta dessa história bíblica, semítica, narrada aqui nas Escrituras. E aí só foi agregando uma quantidade enorme de outras camadas de interesse, até que nós chegamos aos anos 70 e eu logo fui para lá bem novinho, bem jovenzinho. Cheguei lá com quase 20 anos de idade a primeira vez, sem grupo, sem ninguém, interessado em conhecer, carregando livros e livros numa mochila, sem ninguém comigo, nenhum guia, nenhum professor. Eu abria, chegava nos lugares, ia de ônibus para os lugares, chegava nos lugares e estudava os lugares. Ia perguntando a judeus, a árabes, a beduínos, a quem aparecesse, a padres, a ministros muçulmanos, a todo mundo. Bem novo. Eu queria mergulhar naquilo. E na minha perspectiva, naquele tempo, eu era pastor, jovem pastor em Manaus, eu imaginava que era uma ida, no máximo duas, e que provavelmente eu nunca mais conseguisse voltar. Era muito caro ir lá. E eu fui levado. Eu nunca tive dinheiro para sair da minha casa e ir para Israel. Todas as vezes que eu fui a Israel, eu fui levado. E eu fui muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Durante todas essas décadas. Nos últimos 50 anos, uma quantidade enorme de vezes e levei milhares de pessoas comigo. Plantei num lugar ali em Karen, abaixo do Museu Yad Vashem, milhares de árvores. Tem um pedaço ali que eu vou sempre em Karen comer, tem bons restaurantes. E quando eu olho, eu vejo aquele bosque que eu ajudei a criar, com milhares de árvores que eu plantei junto com os brasileiros que foram comigo. Elas estão enormes, cresceram. Ou seja, eu tenho muito mais história com Israel do que eu tenho com o Rio de Janeiro. E olha que eu fiz muita coisa importante no Rio de Janeiro, muita. A minha cidade em Manaus, eu fiz muita coisa legal, muita coisa importante. Não estou falando de gente que foi alcançada da população, é óbvio. Aqui no Brasil eu alcancei sempre milhões de pessoas e fora do Brasil também. Mas eu estou falando de experiências humanas de visceralidade, de sentimento, de alegria, de tristeza, de aculturação, de aprendizagem, de enriquecimento. Não tem comparação. Aquilo ali foi minha melhor universidade, foi o meu melhor curso de mestrado, foram os meus melhores cursos de doutorado e de pós-graduação. Eu fiz todos eles em Israel e no Oriente Médio inteiro.
e fui dilatando para outras áreas, para a Grécia, para a Turquia, para o Egito, para a Jordânia, para o Marrocos, para toda aquela área que cobre o cinturão abraâmico e o cinturão veterotestamentário e o cinturão dos contos e narrativas diluvianas e depois o que cobriu toda a história profética de Israel e dos seus exílios e depois tudo aquilo que foi concernente a Jesus dentro e fora de Israel e depois o acompanhamento do esforço de trabalho de divulgação do Evangelho feito por Paulo na Grécia, na Turquia, na Europa, em loco, em todos os lugares, desde o lugar do nascimento de Paulo em Saulo de Tarso. Ele era de Tarso e se chamava Saulo, desde os dias de Saulo em Tarso. Eu estava interessado, como também fui me interessando por períodos anteriores à narrativa bíblica, ou extra-narrativa bíblica, por tudo. Mas o que deflagrou esse processo inteiro foi a minha conversão, foi o impacto da Bíblia na minha vida, impacto incomparável, foi o estudo e a avidez com a qual eu me misturei com o livro e, do ponto de vista da constituição do meu espírito, aquilo que se formou como caráter meu a partir da emanação da palavra de Jesus na chamada Nova Aliança, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que pela mediação do Espírito Santo, não foi só uma aprendizagem de letra, palavra e contexto, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me tem ensinado mais do que todos os homens, mais do que todos os livros. Quando eu li o apóstolo João na primeira epístola dele, epístola, não no Evangelho, a primeira, dizendo: e vós não necessitais de que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção que vem do Santo, e o Espírito Santo vai ensinar vocês. E foi o que Jesus disse: eu teria muito mais para vos ensinar. Jesus diz no Evangelho de João, agora é o Evangelho, não é a Epístola de João. O Evangelho é de João narrando o que aconteceu nos dias de Jesus. A Epístola já é ele dizendo qual o significado de tudo aquilo. Aquilo podia ser reduzido a um único dogma de Cristo, que é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É disso aí, é desse mestre, é desse ensino, é dessa piedade, porque isso tudo sem piedade, sem oração, sem quebrantamento, sem submissão, sem alegria de obediência, sem prática de cada coisa, constatando na minha vida a veracidade de tudo que Jesus fez e ensinou, e crendo que a partir daquela rocha, daquela pedra de esquina, eu não seria jamais enganado. E todo o ensino que me foi agregado, só ficou em mim aquilo que fazia sentido com as métricas do Evangelho, com as esquinas, com a pedra de esquina, com o nível, com o prumo de Cristo, conforme as narrativas da encarnação de Jesus, do Cristo em Jesus entre nós. Aí não tem jeito de eu me enganar, não tem. É por isso que eu sei que os principados e potestades do bem me amam. Eu tenho amigos em todas as dimensões espirituais. E sei que as portas do inferno me odeiam, me abominam e temem e tremem, porque Cristo vive em mim. Isso eu sei. Sem nenhuma jactância, não vem de obras.
É tudo graça, é de graça. Não há nenhuma jactância em mim, e por isso que eu falo com essa liberdade toda. Alguns ficam até chocados, mas é porque não é meu, é porque é tudo de graça, é tudo recebido, e que eu posso dizer, olha, essa pedra aqui um amigo me deu, porque é um presente. Essa outra aqui um amigo me deu, porque não fui eu que criei, é um presente. Essa caneca aqui é um presente. É minha, mas um amigo me deu, eu uso. Mas é um presente. Assim, os dons do Espírito Santo em mim estão em mim, mas me foram dados. E eu os pratico todos com alegria, temor, tremor, humildade, piedade, quebrantamento e obediência. Porque eu sei que só assim eles se tornam verdade em mim e podem vibrar pelo Espírito Santo. A vibração da minha voz, da minha fala, da minha vida, da minha espiritualidade vibra, não conhece barreiras de espaço-tempo, chega até você por essa mediação do Espírito Santo que não conhece oceanos, não conhece distâncias. Você podia estar me assistindo da Lua e está sendo impactado lá, ou de Andrômeda está sendo impactado lá, ou poderia estar me assistindo na Estação Internacional Espacial, está aos prantos lá, porque o Espírito Santo faz essa mediação. E essa palavra é verdadeira, é poderosa, ela viaja na velocidade mais do que da luz. Ela não precisa nem das ondas, nem das partículas, nem de nada. É uma comunicação que transcende o elemento físico energético. É Deus falando contigo. Eu sou um cooperador singelo, pedindo a Ele apenas que me ajude a não atrapalhar, mas trazer alguma coisa que tenha o significado e o valor de agregar.